Olá pessoal, tudo bem? Essa questão da compra do imóvel, volta e meia aparece. Recentemente eu até abordei aí algumas questões. E assim, quando a gente tem um prazo que é inferior a 5 anos, realmente o Tesouro Direto fica devendo. Por exemplo, o José fala que gostaria de comprar um imóvel em 2024 e gostaria de investir todo o capital. Todo capital é uma coisa que eu não gosto muito, certo? Porque eu acho que a gente tem que diversificar. Então ele dá aqui algumas opções de pré-24, IPCA 26, uma mistura dos papéis. Olha, diversificar sempre é bom. Olha, assim, o papel para curto prazo, por definição no Tesouro, é o Tesouro Selic, que está pagando menos do que a inflação. Lembre-se que o pré-fixado 24 vence em 1º de julho, não é janeiro. Isso faz uma diferença. E até porque se o negócio aparecer em janeiro de 24 e por qualquer problema a marcação do mercado está desfavorável, você vai perder o negócio porque de repente a marcação do mercado está te dando um prejuízo de 1 ou 2%. Então tem que pensar em todas essas coisas. O que daria para fazer? Eu acho que tem que, com esse prazo curto, que é um problema no Tesouro, nós teríamos que fazer abordagem alternativa. Qual seria? Ficar num fundo de DI bem administrado, com taxa muito baixa, ou um CDB de banco grande, mesmo pagando pouco, ou mesmo uma LCI, uma LCA de banco grande, com segurança, certo? De prazo curto, para quando o Tesouro Selic atingir aí minimamente 5,5%, 6%, a gente pelo menos poder ficar nele esperando e ganhando no mínimo a reposição da inflação. Porque senão não há condições, né? Então seria isso. Não temos muita escolha em virtude do prazo muito curto. Se, se o imóvel fosse para 2025, aí sim poderia fazer algo mesclando uma parte, de repente, uh, 10, 20%. Eu não gosto de arriscar mais do que 10% da minha carteira num prefixado, tá, pessoal? Mas num prefixado aí, que vai vencer antes do seu objetivo e pagando uma taxa ao redor de 8%, pode ser bom, certo? Só que o seu objetivo pode ser um pouco antes do vencimento dele. Esse é que é o problema. E o Selic não está pagando inflação. Então temos que abordar uma abordagem alternativa até que o Tesouro Selic volte a pagar a inflação e aí a gente fica nele. O Jorge Gomes diz para nós que tem o prefixado 25 com rentabilidade de 8,6. O preço real está bem próximo do teórico. Será que está na hora de mudar para um título menos arriscado? De novo, curto prazo, né? Nós não temos muita opção de papel menos arriscado nesse prazo. Poderia ser o IPCA 26, mas o prazo é bem maior, porque aqui é janeiro de 25 que vence e o IPCA 26 vence em agosto de 26. Ou seja, 1 ano e 8 meses e meio a mais. Se você tiver esse prazo e quiser fazer essa troca, eu não vejo grandes problemas. Mas eu também não vejo grandes problemas em carregar por 6 meses a mais, por exemplo. Quando eu estou gravando o vídeo 1º de junho, a taxa do pré-24, que vence 6 meses antes desse, está em torno de 8%, um pouquinho menos de 8%, 7,9%. Quer dizer, 8,6% para esperar 6 meses a mais, está valendo a pena. Não é um papel tão ruim assim, não é uma taxa tão ruim assim, não. Que esperança, é uma taxa boa, certo? E então, assim, tem essa opção, mas não é obrigado a sair, não, viu? Tato Delâmico. Espero que eu tenha falado certo. Comecei em março a investir no IPCA com juros semestral. Quando for o dia dos juros cair, esse dinheiro ficará no saldo da corretora ou em alguma operação do tesouro com dinheiro preso escrito resgatar ou investir. Na verdade, isso depende da sua corretora, certo? Como é que funciona para mim? Quando vem o pagamento do cupom semestral,
o Tesouro me manda um e-mail, ou acho que é a B3 talvez, ou os dois em conjunto, e afirmando que o pagamento será realizado na data tal e contate o seu, né, agente intermediário, que é a corretora, para ver como é que ela vai operacionalizar isso. A minha corretora sempre deposita no dia que o Tesouro paga, após as 14 horas. Então a minha corretora cai na conta corrente, na minha conta corrente, certo? Não é de outra forma. Então, assim, não conheço isso que você citou de ficar preso para resgatar ou reinvestir, não conheço isso. Tem corretoras que fica na conta da pessoa esperando uma ordem para a pessoa operar ou para devolver o dinheiro para a pessoa. Tem corretoras que trabalham assim, que o dinheiro fica lá no seu nome, digamos assim, esperando que você ligue ou que você mande uma ordem para o que vai ser feito com o dinheiro. A minha é automática, certo? De repente você conversa lá com a sua corretora para que eles façam esse crédito para você de forma automática também, que é o mais prático, certo? E aí você vai decidir o que você vai fazer com o dinheiro. O Antônio pergunta: você acha que as taxas da NTNB 55 fiquem abaixo de 4% esse ano? Olha, Antônio, é possível. O que precisa acontecer para isso aí virar realidade? Já esteve muitas vezes abaixo de 4% em 2020, esse ano mesmo. O mercado ficar eufórico com um bom andamento da economia, o mercado ficar eufórico com vacinação, pandemia caminhando para uma resolução, que está meio longe ainda, diga-se de passagem, dados da inflação vindo comportados nos Estados Unidos, certo? Coisas assim. De repente, inflação sob controle do Brasil. Então, assim, dependendo de como, ouvinte, você absorveu essas frases que eu falei, você pode ter dado um par de ombros dando descrédito, você pode ter dito, não, tal coisa está perto, tal coisa pode realmente acontecer esse ano. Então fica aí a critério de cada um avaliar quando que essas coisas poderão acontecer, mas o que a maioria dos analistas economistas diz? Eles dizem que em algum momento entre hoje e a eleição presidencial de 2022, a pandemia vai regredir bastante, a inflação vai voltar para o controle e talvez nós tenhamos uma página bem terrível virada na história. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Por isso que a gente tem que investir com o prazo. Vamos ver. A Elaine pergunta: no caso do pré-23, que não é mais possível comprar mais para melhorar a taxa, seria adequado resgatar com pequeno prejuízo e aplicar em outro título? O Flávio respondeu muito bem aqui com o Warren Buffett, né, que é a primeira regra, nunca perca dinheiro, e a segunda regra, nunca esqueça a primeira regra. Mas, assim, aqui, na verdade, a pessoa ela não vai totalmente perder, ela só vai trocar de ativo, certo? Mesmo que transitoriamente tenha que realizar um ligeiro prejuízo para trocar esse ativo. Então, assim, por exemplo, se esse pré-23 está numa taxa proibitiva, em que você tira imposto de renda, tira a taxa B3, e ainda assim fica com uma rentabilidade menor, por exemplo, do que a inflação prospectiva, aí eu acho que vale a pena, de repente, sair ali com um pequeníssimo prejuízo e comprar um IPCA. Aí você vai só para IPCA e deixa os prefixados por um segundo plano. Não vejo como um erro tão grave assim, certo? Porque, por outro lado, aí corroborando o que o Flávio diz, se a gente ficar num papel, por exemplo, o pré-23 chegou a ser negociado a menos de 4% em alguns momentos. Aí você tira imposto de renda, tira a taxa B3, vai ficar com 3 e pouco de taxa e não dá nem a inflação do ano que vem. Porque a desse ano já vai ser mais do que 5%. Então estamos falando da inflação de 22%. Quer dizer, e aí com o próprio estresse da eleição, pode ser que a inflação dê uma salpicada também. Então, seria um jeito de evitar
essa perda que é muito, muito provável em virtude da inflação prospectiva, da inflação futura. Então, assim, as duas abordagens são possíveis. Em qual que a gente perde menos? Difícil dizer, difícil dizer. Mas sair assim, ó, o ideal seria sair no 0 a 0 e ir para um Tesouro IPCA. Aí sim a gente estaria num cenário perfeito. Olha só, uma outra pergunta aqui pra gente. Pra gente completar, tem mais perguntas aqui, mas eu não quero deixar o vídeo longo demais. O Igor, por que com a alta da Selic diminuiu a venda desse título? E o nosso amigo aqui, intergaláctico, porque ainda assim rende bem abaixo da inflação. Mas isso é verdade, 100%. Mas, no caso dos leilões aqui, em que o mercado se voltou mais para o Tesouro IPCA, eu acredito, porque houve também um momento em abril e maio, que foi ali a semaninha, se não me engano, a primeira ou a segunda semana desses meses, depois tem que conferir lá no histórico, em que eles compraram um volume maior, parecendo que ia recuperar o interesse pelo Tesouro Selic, e depois caiu tudo por água abaixo de novo, com volumes muito baixos. Volumes que eu me refiro de dinheiro, financeiros. Então, assim, ó, eu vejo o seguinte, pessoal, o mercado, ele compra título pré-fixado e pós-fixado abaixo da inflação. Eles compram, certo? Vide a quantidade de pré-fixados comprados em 2020, pagando 3% ou menos. Compraram muito, tá? Então isso não seria um grande problema para os investidores institucionais. Eu acredito que eles deram ali tiveram ali uma avaliação de que a Selic ia subir rápido, mas conforme as atas foram saindo dos cupons, essa desconfiança começou a aumentar de novo. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que eles têm uma desconfiança de que a Selic não vai subir para o nível que está no boletim Focus, tá? Por isso que eles não investem mais dinheiro ainda. Eu acho que é isso, tá? Mas posso estar errado. Pode ser que eles estejam fazendo a avaliação da inflação, mas se eles estivessem fazendo a avaliação o tempo todo, porque, gente, em nenhum momento, desde que a Selic caiu para 2% e agora está 3,5%, em nenhum momento se teve um vislumbre de que ela vá superar a inflação num prazo razoável. Então não era para ter aumentado nunca o volume de compras do Tesouro Selic, da LFT nos leilões. Mas houve momentos que aumentou. Por isso que eu acho que é assim, é uma avaliação. Ah, não, agora o Banco Central vai aumentar mesmo, então vamos comprar um pouco. Não vai aumentar, olha lá o que apareceu na ata, é parcial, é não sei o quê, tem que reavaliar. Não vamos comprar isso aqui, vamos na NTNB, que é o Tesouro IPCA, porque a inflação está aquecendo e as taxas estão ficando melhores, e aí eles estão se posicionando em NTNB. Já faz alguns leilões que eu tenho mostrado isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.